O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos fala a respeito de uma parábola muito interessante. Acredito que você já conheça, é a parábola conhecida como a parábola do semeador. E ali nos fala a respeito de 4 terrenos onde foram lançadas as sementes. O primeiro terreno é chamado de terreno à beira do caminho. E esse terreno à beira do caminho, ou a palavra à beira do caminho, nos faz menção, nos traz à memória pessoas que estão à beira do caminho. Geralmente quem está na beira do caminho, esperando um ônibus, esperando um carro de carona, para pegar um Uber, um táxi, enfim, geralmente está distraído. Está olhando para os lados, está pensando em muitas coisas, e às vezes a carona pode até passar e a pessoa não percebe. Então, quando Jesus cita essa palavra à beira do caminho, nos faz menção a isso, a pessoas que estão distraídas, que estão pela beira do caminho, estão por aí. E isso me lembrou do texto, lá em Atos dos Apóstolos, de um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, no andar de cima da casa onde o apóstolo Paulo estava pregando um discurso. Já era meia-noite passada e Paulo estava discursando, pregando com muita autoridade em nome de Jesus, e Eutico sentado na janela, né, isso mostra uma pessoa como se estivesse à beira do caminho, estivesse distraída com muitas coisas, porque quem está dentro da igreja sentado na janela está olhando tanto para dentro da igreja como o movimento lá de fora. E Eutico, distraído, pegou no sono, e a Bíblia diz que ele cai lá de cima e morre. E esse é um grande risco, nós estarmos à beira do caminho e Jesus estar passando à beira do caminho e não estarmos atentos à palavra de Cristo. O segundo terreno ali da parábola do semeador é o terreno rochoso. O semeador, que é o próprio Cristo da parábola, semeou ali num terreno que era um terreno pedregoso, um terreno rochoso. E na Bíblia, quando nós ouvimos falar de terreno rochoso, nos traz à memória também o livro de Ezequiel, no capítulo 36, que fala sobre o coração do homem sendo um coração de pedra. E nesse mesmo texto há uma promessa que diz que Deus transformaria o coração de pedra em um coração de carne. Por que Deus usa esse termo, coração de pedra? Para falar da dureza, para falar da falta de maleabilidade, de flexibilidade, de se abrir, de ser uma pessoa humilde, uma pessoa que está aberta para ouvir a palavra de Deus. A pessoa que é como uma rocha, é dura, é uma pedra, ela não se abre para a palavra de Deus. E nós temos alguns exemplos, né, bíblicos, né? Um deles são a maioria dos fariseus na palavra de Deus, eles não se abrem para a palavra de Cristo. Cristo, muitas vezes que estava ensinando em público, nas sinagogas ou nas ruas, os fariseus estavam ali ouvindo e eles preferiram ficar com a religião, ficar com ciúmes, a inveja dos milagres de Cristo, do que se abrir para aquilo que Cristo estava ministrando e serem transformados pela palavra de Deus. Mas nós temos também um bom exemplo de José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Esses dois homens, eles eram da corte religiosa, mas não tinham um coração de pedra. Eles tinham um coração de carne e se abriram para a palavra de Cristo. O outro terreno que essa parábola nos fala é um terreno espinhoso, um terreno que estava entre os espinhos. E quando a palavra de Deus entra num coração espinhoso, é um coração que também dificilmente dá o fruto na hora. Ele leva um pouco mais de tempo, é um terreno mais difícil de germinar a semente, mas ele acaba germinando com muita dificuldade. A pessoa espinhosa é a pessoa que tem resistências, ela é uma pessoa ferida, machucada. Nós temos o exemplo de Gideão. Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele e fala: vai nessa tua força, Gideão. E ele falou: como que eu vou? Né? Se o Senhor não livrou Israel, como é que o Senhor me chama? Né? E o anjo chama de forte e valente, o Senhor o chama de forte e corajoso, mandando ele ir nessa força. E ele começa a questionar. Nós temos o exemplo de Moisés também no início da sua caminhada, que Deus falou: vai e fala ao povo. E ele falou: como que eu posso falar se eu sou de palavras duras, de língua pesada? Então ele estava ferido, machucado pela humanidade dele, olhando para a natureza dele. E às vezes nós estamos
machucados, feridos, né, pela nossa humanidade, ou por situações difíceis que passamos, e a palavra de Deus quer entrar, e muitas vezes nós podemos entrar com alguma argumentação, dizendo: Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Né, questionando o que Deus disse que vai fazer. Mas havia um quarto terreno nessa parábola, que é chamado de terra boa. A terra boa é a terra macia, é a terra que foi trabalhada, né, pelo agricultor. A terra está num momento ideal para ser lançada a semente. E perceba que nessa parábola a semente ela é boa, ela não é ruim. Toda semente que vem de Deus ela é boa, não tem problema nenhum na semente. O problema está no terreno. E a semente, quando ela é lançada nessa terra boa, a Bíblia diz que ela pode dar pelo menos 30, 60 e 100 por um. Pelo menos 30 vezes mais ela pode dar com apenas uma única sementinha. Essa terra, para ela estar boa, para ela estar macia, para ela estar fofa, ela é regada muitas vezes a lágrimas, muitas vezes a humilhação, a nós nos rendermos à vontade de Deus, a nós não resistirmos à vontade de Deus. A terra boa representa exatamente o oposto das outras terras. Não é uma terra dura, não é uma terra com mágoas, não é uma terra distraída, mas é uma terra que está aberta, é uma terra que está atenta, é uma terra que está com o seu coração totalmente aberto para receber a palavra de Deus. E se a terra está aberta, ela vai dar muitos frutos. E Jesus disse que nos chamou para que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Que nós sejamos esse terreno que dá muitos frutos para Cristo, para a glória do nome dele. Amém?